Oi, gente, como vão? Então, hoje nós vamos começar, né, as minhas primeiras postagens na minha página, que é Professora Fernanda Pacheco. E o primeiro tema que eu sugeri, que a gente vai tratar agora por uns 10 dias normalmente, né, é falando um pouquinho das plantas utilizadas como emagrecimento e do emagrecimento propriamente dito. Por que que eu escolhi esse tema? Primeiro porque está englobado na minha área de estudo, né? Porque como eu falei com vocês, eu fiz meu pós-doutorado em plantas medicinais, aromáticas e condimentares e entra um pouquinho também dessa parte quando a gente estuda os princípios ativos de planta, quando a gente tenta isolar princípios ativos de planta, certo? Além disso, a gente está em quarentena, então muitas, muitas das buscas, né, das coisas que estão relacionadas ao emagrecimento é o que? Atividade física, e muitas vezes a gente não está tendo tempo, estamos andando estressados devido aos trabalhos em casa, aos cuidados com os filhos e etc. E muitas dessas situações nos leva então a buscar produtos alternativos para o emagrecimento, e dentro desses produtos a gente tem as plantas medicinais ou os medicamentos à base de plantas, né? Com promessas milagrosas aí. Então, como qualquer outro medicamento, a gente precisa tomar certos cuidados, e é isso que eu procurarei falar com vocês um pouquinho de algumas plantas que vêm sendo comercializadas em sites, né? Que têm propriedades emagrecedoras, mas que a gente também tem que ter um certo cuidado, tá bom? Então é isso que eu vou tratar com vocês nessa primeira videoaula, palestra, como vocês quiserem chamar, tá bem? Peço que seguem a minha página, o meu canal e também me dão sugestões, porque a partir desse tema a gente vai englobar outras coisas que também estão relacionadas ao emagrecimento. Bom, por que a preocupação com o emagrecimento? Aqui eu estou falando de uma maneira geral, tá, gente? Não é só da questão do emagrecimento agora na quarentena, por conta da obtenção de alguns quilos a mais por a gente estar parado. Enfim, a questão do emagrecimento é uma preocupação mundial, porque ela tem gerado, né, ao longo dos anos, vários problemas com a área de saúde. E os estudos têm mostrado que a obesidade ela tem atingido níveis de epidemia. Então, a gente tem uma grande preocupação com o sobrepeso e a obesidade. Por quê? 1 bilhão de adultos estão acima do peso, um estudo realizado em 2009. Acredita-se que esse número deve ser maior, e 300 milhões são obesos. No nosso país, 43%, ou seja, quase metade da população brasileira, está acima do peso, e 13% também são obesos. Isso são dados de 2009, tá, gente? Então, ou seja, né, mais uma vez, esses números devem estar muito maiores e atingindo proporções muito preocupantes. Por que então que é tão grande essa preocupação com o sobrepeso e a obesidade? Primeiro, está diretamente relacionado às mortes, né? E também às consequências da obesidade, como desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, problemas cardiovasculares, problemas de depressão, porque as pessoas elas não se aceitam, né? Problemas de locomoção, entre muitos outros, que geram uma certa preocupação política, social, e por isso temos essa grande preocupação com o sobrepeso e a obesidade. Estudos realizados em 2017 mostram que 4 milhões de pessoas morreram no mundo, tá, gente? Em 2015, com problemas relacionados à obesidade, seja diretamente a obesidade ou as suas consequências. Segundo esse mesmo estudo, esse número é tão alarmante porque mostra que tem morrido muito mais pessoas relacionadas com a obesidade e o sobrepeso
do que em acidentes de carro, do que em terrorismo, do que em Alzheimer. Então é uma preocupação mundial com esse problema. Além disso, a obesidade hoje ela é considerada uma doença crônica, não transmissível, a gente não tem como transmitir a obesidade, e também, né, do lado ao contrário à obesidade, a gente tem o problema do culto da magreza, e associando esses dois problemas, a gente vai gerar a busca por métodos alternativos, fórmulas milagrosas de emagrecimento que tem impulsionado aí o sistema comercial, e isso está diretamente relacionado com o uso de plantas medicinais sem nenhum controle, sem nenhuma legislação, sem nenhum registro, tá? Então essa é a grande preocupação com o sobrepeso e a obesidade. Além de ser uma doença crônica, ela acarreta vários problemas cardiovasculares, problemas de locomoção, problemas psicológicos, enfim. O lado oposto à obesidade, a gente tem o culto da magreza e, ao mesmo tempo, também todo mundo nesse mesmo contingente buscando curas milagrosas de emagrecimento. E assim a gente tem a busca por fórmulas milagrosas, como por exemplo o uso de plantas sem nenhum controle, sem nenhuma qualidade, certo? Bom, aqui somente um dado para a gente ter noção que de 2006 a 2016 a obesidade no Brasil ela cresceu, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. 60% da população está acima do peso ou é obesa, né, através desse estudo. E se concluiu que no Brasil 56% das pessoas adultas estão com excesso de peso e 20% de pessoas estão obesas. E associado a isso, a gente tem os outros problemas relacionados à obesidade, que é o desenvolvimento de doenças crônicas e de doenças cardiovasculares. Esses dados são de 2015. Ou seja, mostrando, né, que aquele outro dado que eu tinha mostrado para vocês no slide anterior, a gente tinha uma redução, e esse outro estudo que já é mais recente, a gente já tem um aumento. Então, acredita-se que essa questão da obesidade no Brasil e do sobrepeso, ele vem aumentando nos últimos anos. Aliado a isso, em 2017 foi realizado um estudo mostrando, né, a questão da obesidade em relação às diferentes regiões do Brasil, onde se constatou que a região sul e sudeste eram as regiões que tinha maior número de obesos, né, ou pessoas acima do peso. Sempre se associou a obesidade ao sedentarismo, né? Porém, esse estudo aí também de 2017, ele verificou que nessas mesmas regiões, região sul e região sudeste, em que a gente tinha maior número de pessoas obesas ou acima do peso, também eram pessoas que praticavam maior quantidade de exercício. Eram as regiões em que tinha menos pessoas sedentárias. Então se chegou à conclusão de que no Brasil o problema da obesidade não é somente relacionado ao sedentarismo. Também tem uma relação com a genética brasileira, a cultura brasileira e outros fatores. Buscando responder esses outros fatores, também durante esse mesmo estudo fizeram a verificação de que essas mesmas pessoas acima do peso, elas com a faixa etária de 35 aos 64 anos, tanto homens como mulheres, eles tinham um alto consumo de bebidas alcoólicas. Então, através desse estudo, se verificou que no Brasil o problema da obesidade não está atrelada somente ao sedentarismo. Lógico que ele tem uma proporção de importância na questão da obesidade. Porém, no Brasil, o sobrepeso e a obesidade estão mais relacionados com a má alimentação e o consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Então, a tendência agora futura é aumentar, porque com a pandemia, o consumo de bebidas alcoólicas
nos lares tende aumentado, né? Através de estudos recentes que fizeram durante esse período de quarentena. Então a gente já tem aí um outro problema que não é só a questão do alcoolismo, enfim, mas também atrelado a ele a gente tem o problema do sobrepeso e da obesidade associada ao consumo de bebidas alcoólicas. Bem, por que então se busca curas milagrosas, práticas alternativas para o emagrecimento? Primeiro porque o primeiro ponto relacionado com a obesidade, quando a gente pensa em emagrecer, é o quê? Ter hábito saudável e praticar exercício. Mas nem sempre a nossa vida cotidiana ela permite isso. Né? A gente ter práticas regulares de exercícios, se alimentar de forma adequada, muitas vezes até economicamente falando, né? Porque por mais que um consumo de alimentos saudáveis a longo prazo ele vai ter uma redução no nosso na questão dos médios, né, economicamente, mas você consumir determinados produtos naturais, eles são caros e fogem totalmente do cotidiano do brasileiro. Além disso, os medicamentos tradicionalmente utilizados precisam de receita médica. Então, a gente precisa de um endocrinologista, de ir no nutricionista, o que é caro. E o próprio medicamento ele é caro, né? E tem efeitos colaterais. Então, isso tudo leva à busca de produtos naturais, que é uma alternativa. Muitas vezes esses produtos, eles não exigem uma prescrição médica, são automedicados, né? Porque se tem a falsa ideia de que por um produto ele ser natural, ele não faz mal. Ao mesmo tempo, como produtos naturais, aqui eu estou englobando, né, extratos e compostos de plantas, né, que seriam chás, fitoterápicos ou plantas medicinais. Fitoterápicos seria aqueles medicamentos obtidos desses extratos ou de compostos que são extraídos dessas plantas, tá bem? Só para vocês terem uma ideia. Então, todo fitoterápico ele vem obtido de uma planta medicinal, porém, ele é uma mistura de compostos bioativos que a gente chama. Então, esses produtos naturais, eles têm tido um boom de utilização devido a essa falsa ideia de que, por ele ser natural, ele não causa prejuízo à saúde e ele também, economicamente, é mais barato. Bom, como que as plantas, então, relacionadas ao emagrecimento, elas funcionam? Uma questão importante que está associada a isso é que não se conhece como essas plantas, a ação dessas plantas no mecanismo. A gente vai ver que a maioria das plantas elas têm mais de um mecanismo de ação, ou é um conjunto de mecanismos, mas um específico a gente não pode se dizer porque não existe, não se conhece, né? Por exemplo, uma planta X, ela vai me dar saciedade. Eu não posso dizer isso. Ela pode ter alguns princípios que te dão saciedade, mas também pode ter outros que vão impedir a absorção de lipídios, vão impedir a absorção de carboidratos e etc, tá bom? Então não se conhece claramente a ação de plantas medicinais no emagrecimento, mas como mecanismos gerais de ação a gente vai ter diminuição de absorção de lipídios, diminuição de absorção de carboidratos, isso no intestino. Então, a pessoa que utiliza determinadas plantas que são consideradas emagrecedoras, elas vão ter uma redução na absorção do lipídio e do carboidrato no intestino, consequentemente, elas tendem a ter menor energia e vão emagrecer. Aumento do gasto energético, muitas plantas elas são estimulantes, a gente tem a história do café, né? Que tem a cafeína, que ela é um estimulante natural, porque elas aceleram o nosso metabolismo. Diminuição da diferenciação e proliferação de pré-adipócitos. Adipócitos são nossas células de gordura. Então, algumas plantas medicinais, elas interferem na formação dessas células, reduzindo o nosso tecido adiposo, consequentemente reduzindo a nossa camada de gordura, geralmente concentrada no abdômen. Também algumas plantas elas vão estar associadas com a diminuição da lipogênese e aumento da lipólise. Lipogênese é a formação de lipídios do nosso organismo, porque quando a gente se alimenta
Parte é queimada para manter nossas funções fisiológicas, mas se a gente não pratica exercícios, se a gente não permanece em atividades corriqueiras, né, muito tempo sentado, muito tempo fazendo aqueles movimentos repetitivos do trabalho, enfim, a gente tem a maioria das nossas substâncias, elas são convertidas em lipídios e vão fazer parte do nosso sistema adiposo, nosso tecido adiposo, desculpa. Então, algumas plantas, elas diminuem essa formação dos lipídios e aumenta a lipólise, que nada mais é a quebra dessas moléculas de gordura no nosso organismo. E a gente vai ver que grande parte delas dão saciedade, ou seja, diminui a nossa fome. Mas a maioria a gente vai ver pelos fato das plantas elas serem um composto muito complexo de princípios ativos, ela dificilmente você vai encontrar uma planta que vai ter uma ou outra ação. Geralmente elas são conjuntos de ações combinadas. Vale salientar que eu não estou aqui para falar que não é para usar a planta medicinal e preferir um produto químico, enfim, lógico que não. Eu quero mostrar para vocês que as plantas medicinais utilizadas como emagrecedoras, elas têm sim uma ação, mas como qualquer outro medicamento, ela precisa de determinados cuidados. A gente precisa seguir prescrições, seja de um médico, de um farmacêutico, de um nutricionista, enfim, a gente tem que ter um certo controle no uso dessas plantas, como qualquer outro medicamento, porque pode acarretar problemas, e é isso que eu quero falar agora, citando algumas plantas que estão aí no mercado e que têm prometidos, né, fórmulas milagrosas, emagrecimento de 10 quilos em semanas, ok? Então agora a gente vai ver algumas dessas plantas que vão estar associadas ao emagrecimento. Então, como primeira planta que eu venho trazendo para vocês, eu tenho a Caralluma. Ela é cientificamente chamada de Caralluma fibriata. Eu trouxe essa planta para vocês porque, embora ela não ocorra aqui no Brasil, como ela ocorre na Índia, muitos sites, se vocês colocarem aí no Google, vocês vão verificar que muitos sites vêm vendendo essa planta, desculpa, na forma de cápsula e prometendo resultados satisfatórios em relação ao emagrecimento, e por isso eu trouxe ela para a gente estar conversando um pouquinho a respeito. A Caralluma, ela é um cacto indiano, como eu já falei, a gente tem uma foto dela aqui até bonitinha, né? E ela ocorre espontaneamente na Índia e é usada há mais de 2.000 anos, principalmente em caravanas na Índia, né? Em que ela dava, né, saciedade aos povos que eram exploradores e ao mesmo tempo diminuía o cansaço. Na Índia, essa planta ainda é consumida hoje, né? In natura, como saladas, refogada, caldos ou mesmo a planta desidratada, que é como a gente encontra hoje para comprar na internet, né? E em casas de produtos naturais. Bom, a composição da Caralluma, como de outras plantas, varia muito, mas de uma maneira geral, elas têm alcaloides, flavonoides e outros fenólicos. Os flavonoides e outros fenólicos, eles são antioxidantes, então diminui o estresse, diminui o envelhecimento. Tem glicosídeos, saponinas e quinonas, que estão relacionados com a saciedade, a diminuição do apetite e também, ao mesmo tempo, regulam o intestino. Bom, como mecanismos de emagrecimento que a gente tem, né, de pesquisas relacionadas à Caralluma, a gente vai ver que elas reduzem os níveis de colesterol total e triglicerídeos, porque elas inibem a absorção no intestino, principalmente devido a esses glicosídeos, saponinas e quinonas. Ela evita que esses triglicerídeos e colesterol sejam absorvidos no intestino. Além disso, a gente vai ver mais adiante que ela também altera a produção desses componentes no nosso organismo. Bom, estudos realizados em 2007 verificou que humanos que ingeriam 2 cápsulas de 500 miligramas de Caralluma, eles tinham uma maior saciedade, ou seja, uma redução da fome, e ao mesmo tempo diminuía também a compulsão alimentar.
Também nesse mesmo estudo, embora eu não tenha colocado aí no slide, se verificou uma redução da gordura abdominal para essas pessoas que fizeram uso da caraluma. Bom, além desse mecanismo, ela também é um hipolipidêmico e um supressor de apetite, porque ela induz o aumento da secreção de leptina. Uma das coisas que estão associadas ao nosso apetite é a leptina, que é liberada pelo nosso sistema nervoso, e o aumento da concentração de leptina gera uma redução da nossa fome. Além disso, ela também tem uma regulação negativa da síntese de grelina no estômago e do neuropeptídeo Y, do hipotálamo, sensíveis à produção de ATP. Então, ela inibe, né, a produção de certa forma de energia e, ao mesmo tempo, aumenta a secreção de insulina, inibindo o apetite. Também ela inibe o ganho de peso e a elevação do perfil lipidídico, porque os princípios ativos presentes nessa planta, como os glicosídeos, eles inibem a citrato lipase, que é uma enzima que converte citrato a acetil-CoA. E o acetil-CoA é necessário para a produção de gorduras, principalmente quando a gente tem uma ingestão muito grande de carboidratos. Então, mesmo quem não ingere gordura diretamente na alimentação, o nosso organismo ele produz gordura a partir de uma super alimentação de carboidratos. Então, a caraluma ela inibe a citrato lipase e, consequentemente, a gente vai ter uma redução na produção de lipídio pelo organismo. Bom, os problemas relacionados à caraluma, eu já até coloquei aqui, vocês podem encontrar aí no Google, né, várias marcas, né, que vendem essa planta em cápsula. Quais os problemas relacionados a ela? Primeiro, porque ela não é liberada pela Anvisa até 2010, não existia registro da caraluma pela Anvisa, porque não se tem estudos que comprovem a sua toxicidade para o nosso fígado, principalmente. Também não tem estudos que garantem que ela realmente tem essa função importantíssima no nosso metabolismo, né? Não se sabe os efeitos colaterais, então a Anvisa não libera a comercialização dessa planta. Além disso, alguns estudos que têm sido realizados, eles verificaram que a redução do peso ela se dá através de um longo período de tratamento, então a pessoa tem que consumir essa caraluma por um longo período de tempo, maior que um mês, o que gera muitas vezes, né, até as pessoas desistem do tratamento. São necessárias concentrações muito elevadas para perda de peso, maiores que 100 miligramas por dia, ou seja, como não se sabe, o efeito colateral disso é muito perigosa. E também não possui efeito para pessoas resistentes à leptina. O que seriam essas pessoas? Os obesos. A maioria das pessoas obesas ou com sobrepeso, elas têm uma insensibilidade à leptina. O que quer dizer isso? Mesmo se elas produzirem uma grande quantidade de leptina, o seu apetite não é inibido. Então a gente tem, né, um outro problema que é a má sinalização da leptina nessas pessoas. Então, para essas pessoas que seriam as mais importantes, o público-alvo, a caraluma não tem um efeito significativo. Além disso, por ela ser uma inibidora do apetite, ela pode gerar quadros de desnutrição. Então, as pessoas elas não vão sentir fome, consequentemente, elas podem não ingerir substâncias que o nosso organismo necessita, né, como vitaminas, fibras e etc. Então, a gente tem um problema também gerado com essa questão do inibidor do apetite, que é a desnutrição. Uma outra planta que é muito consumida na questão do emagrecimento é o chá verde, que é obtido da Camellia sinensis. Essa planta ela é um arbusto, né, de pequeno porte, como a gente pode verificar aqui na imagem.
E ela é nativa da China, mas hoje ela é produzida e cultivada em vários países, incluindo o Brasil, né? Ele é considerado o chá mais consumido do mundo e vem aí associado, né, a várias fórmulas emagrecedoras, a vários extratos e cápsulas, perde barriga, seca barriga, tem associado o chá verde, né? Bom, o chá verde, o chá branco e o chá preto, eles são obtidos da mesma espécie de plantas, porém os processos de produção e as partes das plantas são diferentes. Por exemplo, o chá verde ele é obtido de folhas frescas, o chá branco já é obtido dos brotos dessas plantas, e o chá preto é dessas folhas desidratadas, ok? Então é a mesma planta que está associada ao chá verde, chá branco e chá preto. Os principais compostos da camélia é catequinas e outros flavonoides, que a gente vai ver que tem uma importância crucial, principalmente para problemas cardiovasculares. Os taninos, polifenóis e cafeína, que estão associados à ativação do metabolismo, e outros compostos fenólicos, né? Então, tem alguns compostos fenólicos em menor produção, mas o que está associado ao emagrecimento, a gente vai ter as catequinas e os polifenóis. Bom, como ação no emagrecimento, o que o chá verde faz? Ele inibe, né, a catecol-O-metiltransferase, que é uma enzima que vai degradar a norepinefrina. A norepinefrina, ela é um neurotransmissor que tem a mesma função da adrenalina, que é aumentar a circulação sanguínea, aumentar a nossa disponibilidade física e, consequentemente, aumentar o nosso diminuir, quer dizer, o nosso metabolismo. Aumentar o nosso metabolismo, a norepinefrina. Com a inibição da enzima que degrada a norepinefrina, a concentração desse neurotransmissor fica na quantidade correta, não diminui. Então, mantém as concentrações de norepinefrina, o que dá, então, a gente um maior metabolismo. Isso é a ação do chá verde, então por isso que ele tira o sono, dá maior disponibilidade física, porque o nosso metabolismo ele é acelerado devido à presença de polifenóis associados a essa planta. Bom, com isso, ele aumenta o gasto energético e a oxidação de lipídios, né? Então, a gente tem a maior degradação de lipídios do nosso organismo e, ao mesmo tempo, um aumento do gasto energético devido à elevação do metabolismo. Além disso, devido às presenças de catequinas, o chá verde ele reduz doenças cardiovasculares e impede a oxidação do LDL colesterol, que é o colesterol ruim no nosso intestino. Então, por isso que falam que ele é um bom digestivo, né? Porque ele evita a oxidação do colesterol ruim, consequentemente a gente tem a menor absorção do colesterol ruim no nosso organismo. Uma outra ação que ele faz é diminuir as concentrações de glicose, sendo um coadjuvante no tratamento de diabetes tipo 2. Ele aumenta a resistência a insulinas em pessoas que têm esses problemas. Então, é comprovado cientificamente que o chá verde ele é um bom digestivo, ele aumenta o metabolismo e ele também melhora a resistência da ação da insulina. Então, ele diminui as concentrações de glicose no sangue. Bom, o chá verde também vai ter, né, que ele tem mais efeito que a cafeína, então ele é mais efetivo do que o café. Ele inibe a lipase pancreática e a gástrica, reduzindo a digestão de gordura, por isso que ele é considerado um bom digestivo. Em ratos, o extrato do chá verde reduziu a presença de gordura no fígado. Então, muitas fórmulas de tratamento de gordura no fígado também usa Camellia sinensis. Se vocês forem olhar ali
né, no Acabe, ele tem sua composição o chá verde. O extrato do chá verde também vai inibir lipases gástricas e pancreáticas e estimula a termogênese. Então, eles não apenas inibem essas enzimas que estão associadas à absorção de lipídios no nosso intestino, como também vão estimular a termogênese, que está relacionado com o nosso metabolismo, né? Em ratos tratados com extratos aquoso, ele preveniu o ganho de gordura corporal sem afetar o consumo alimentar. Então, em ratos, já se comprovou que, mesmo não alterando a dieta, o chá verde reduziu a absorção de lipídios e o ganho de gordura nesses animais. Nesse mesmo estudo, realizado em 2003, eles verificaram que o chá verde ele diminui o transportador de glicose no tecido adiposo e aumenta a glicólise no tecido muscular. O que quer dizer isso? Ele evita que a glicose seja transportada para dentro da nossa célula, do nosso tecido adiposo, ao mesmo tempo estimula a quebra da glicose nos nossos músculos. Então, além de inibir a formação de tecido adiposo, ele também estimula a degradação de glicose. Em adipócitos maduros, que é as nossas células de gordura, o extrato de chá verde mostrou inibir a adipogênese e causou a apoptose. Então, ele inibiu o aumento da gordura nesses adipócitos e levou à morte dessas células. Tá? Então, o chá verde ela tem essas ações benéficas associadas ao emagrecimento. Bom, quanto aos problemas, né? A maioria dos estudos verificou que o chá verde ele só vai ter um efeito principalmente em pessoas, né, moderadamente acima do peso, então não é pessoas de sobrepeso, muito menos obesas. Os estudos sobre a hepatotoxicidade dessa espécie, são inconclusivos, não se tem uma conclusão, um consenso relacionados ao efeito de toxicidade do chá verde, né? E estudos mostram que em humanos ele tem levado apenas redução na circunferência abdominal, mas não tem um efeito no peso corporal propriamente dito. Como recomendações, em função desse grande número de ações benéficas do chá verde, recomenda-se apenas 2.000 kg por miligramas por 12 semanas e não consumir, né, rotineiramente o chá verde como os japoneses e chineses fazem, né? Então, é uma maneira da gente estar se controlando. Então, tem efeito sim, porém, se recomenda 2.000 kg por miligrama durante 12 semanas. Então, não é para você consumir a vida inteira o chá verde, ok? Bom, gente, uma outra planta que a gente não dá muito valor, né, mas que é também um importante emagrecedor é o feijão branco. Né? O feijão branco, ele é amplamente consumido por nós brasileiros, mas a sua ação como uma planta emagrecedora vai ser em seus extratos ou seu consumo cru, que é por conta que ele produz essa substância aqui chamada de faseolamina, que é uma glicoproteína que vai dar os diferentes mecanismos de ação do feijão branco como emagrecedor. Uma das ações é que ele é antidiurético, ele inibe a enzima alfa-amilase intestinal, que reduz a disponibilidade de carboidratos no intestino, ou seja, evita que a amilase quebre o amido em glicose, consequentemente você tem uma baixa absorção desses carboidratos pelo intestino, ou seja, a maioria dos carboidratos ficam lá no intestino, e tem algumas comprovações em nós humanos, né? Recomenda-se a ingestão, né, de 1 grama 2 vezes por dia antes das refeições do feijão moído, né? Então seria a faseolamina é o feijão branco cru, né? A gente só vai encontrar no feijão branco cru.
Quais seriam os problemas relacionados ao consumo exagerado desse feijão, ou seja, acima da recomendação de 1 grama 2 vezes ao dia? Primeiro, por ele impedir que os carboidratos sejam quebrados e absorvidos, há um grande acúmulo de carboidratos no intestino e, consequentemente, pode gerar impactos na proliferação de bactérias, então pode causar inchaços, no intestinais e, ao mesmo, irritação do próprio intestino, podendo levar, a distúrbios na questão da defecação e etc. Bom, além disso, ele pode agir como antinutriente, porque ele evita que nutrientes importantes sejam absorvidos pelo paciente ou pela pessoa que consumir esse feijão em excesso. Então, a pessoa pode entrar no mesmo sistema da caraluma. A pessoa pode entrar em um quadro de desnutrição porque o seu intestino não está absorvendo substâncias úteis para o seu organismo. Bem, uma outra planta muito conhecida, que vem sendo usada para fazer cosméticos, para emagrecimento, para sucos e reticência é o goji-berry, que nada mais é que essa plantinha aqui, Lycium barbarum, que é o nome científico do goji-berry. Ele tem origem na China e regiões do Himalaia e do Tibete. Ela é usada há mais de milênio entre as 8.000 ervas chinesas consideradas curativas e revitalizantes. O goji-berry ele é considerado um alimento funcional porque ele está associado à diminuição da ansiedade, diminuição do estresse, ao bem-estar físico e psíquico das pessoas. Então, ele é considerado um alimento funcional. Mas vamos lá, Como que seria essa planta? Bom, a composição química do goji-berry é basicamente carotenoides do tipo zeatina e polissacarídeos. Carotenoides são antioxidantes, como eu já falei, então evita a presença de radicais livres, prevenindo uma série de doenças, entre elas o envelhecimento. 60% do fruto é carotenoide, então o que dá proteção solar, evita o estresse, combate celulite, por isso que ele é muito utilizado na produção de cosméticos, melhora a visão, é um anti-inflamatório, porque evita os inchaços, entre outros. O suco é um importante aliado na fotoproteção e na prevenção do câncer de pele. Então, em caravanas antigas chinesas, se usava muito o suco de goji-berry como um protetor solar, porque ele é rico em carotenoide, e carotenoides são moléculas que absorvem a energia solar e evitam os impactos da radiação ultravioleta. Bem, além de carotenoides, eles vão ter polissacarídeos, como o beta-glucano, que também estão associados às respostas imunes e previne o colo de câncer de útero e o câncer de cólon, de intestino. O beta-glucano é uma substância que está relacionada ao nosso sistema imunológico. Também tem vitamina C, que também fortalece o nosso sistema imunológico, também é um antioxidante. E vitamina B12, que é um fator de proteção para doenças cardiovasculares. Devido a essas todas composições do goji-berry, ele é considerado um alimento funcional. Mas qual sua relação com o emagrecimento? Bom, vamos lá. O goji-berry ele é rico em fibras. Estudos realizados em 2017 com mulheres idosas verificou que houve uma melhora no funcionamento do intestino dessas mulheres que tinham problemas intestinais, E nesse estudo se verificou o uso de 10 gramas por dia durante 21 dias. Essas mulheres já permitiu uma melhora devido à grande quantidade de fibras presentes no goji-berry. Além disso, ele tem baixos índices glicêmicos, ou seja, ele reduz a quantidade de glicose no sangue, reduzindo assim a liberação de insulina, evitando então o acúmulo de gordura. Porém, essa ação somente foi verificada em ratos.
em que verificou que o uso do goji-berry em 200 miligramas por dia, 250 miligramas por dia durante 60 dias tinha uma redução no ganho de peso e uma melhora na sensibilidade à insulina, prevenindo também o diabetes. Porém, somente esse estudo foi feito em ratos, tá, gente? Em humanos ainda não se tem comprovação dessa ação. Como eu falei, é um alimento funcional, que ele evita o envelhecimento, melhora a disposição para práticas de exercícios, tem efeito antifadiga, ou seja, ele melhora a disponibilidade física, né? Aumenta o metabolismo e controla a glicose. Uma outra questão associada a isso, ele aumenta a produção de serotonina e diminui a epinefrina. A epinefrina é um neurotransmissor considerado o hormônio do estresse. Então, os seus altos níveis ocasionam, né, aceleramento cardíaco, né, aumento da circulação sanguínea e etc. O goji-berry, ele diminui os níveis, né, de epinefrina no organismo, e então ele dá, né, e aumenta a produção de serotonina, que é o hormônio considerado o hormônio do bem-estar, né? Que ele diminui a ansiedade, dá um aumento do bem-estar. Então, o goji-berry também tem uma função na ansiedade. Então, também é usado no emagrecimento por essa função dele. Reduz os níveis de colesterol total e de triglicerídeos, então, tanto na absorção pelo intestino, como já na corrente sanguínea. Ok? Então, essas são ações do emagrecimento associado ao goji-berry. Agora, vamos aos problemas, né? Como todo o medicamento, o goji-berry, ele também vai ter interações com medicamentos que interagem na região P450 do fígado. Bom, o que isso indica, né? O que é isso? Para quem não entende, né? O goji-berry, ele vai ter interação com pessoas que utilizam medicamentos para controlar a glicemia e pressão. Então, ele tem interações que pode ou aumentar a ação desses medicamentos ou mesmo inibir. Então, ele não é aconselhável o uso do goji-berry para pessoas que fazem uso de remédios de pressão e remédios de diabetes, né, que controla a glicemia. Pode desencadear processos alérgicos, como urticária, rinite, dispneia. Algumas pessoas elas têm alergia ao goji-berry e que vai desencadear essas outras crises alérgicas. A maioria das pesquisas associadas ao goji-berry, elas são feitas em ratos, então tem poucas coisas relacionadas aos seres humanos. Além disso, a maioria das pesquisas se concentra no seu uso como alimento funcional. Quase nenhuma pesquisa está relacionada, principalmente em seres humanos, à sua função como emagrecedor. Então, se vocês fizerem uma busca em artigos científicos, as pessoas que gostam de pesquisar nessa área, vão ver que tudo está relacionado à quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, enfim, a função do goji-berry como alimento funcional e não como um emagrecedor propriamente dito. Além disso, ele pode levar o aumento do tempo de sangramento, como quando ministrado em pacientes que utilizam anticoagulantes como a varfarina, né? Por quê? Porque o goji-berry ele tem interação com outros medicamentos. Então, eles inibem a ação desses anticoagulantes e as pessoas que utilizam disso podem ter sangramentos, né? Demorados, né? Presença de metais pesados em frutos, porque a maioria, como é uma planta chinesa, né? A maioria dos solos chineses se concentram, né? São poluídos, têm altas doses de metais pesados, como chumbo, cádmio, que tem uma toxicidade para o nosso organismo. E recomenda-se, portanto, recomenda-se, em vista desses problemas, né? Recomenda-se usar apenas os frutos dessa planta, seja na forma consumindo frutos, seja em infusão ou sucos, né? Em chás ou mesmo suco do goji-berry. E a dosagem recomendada é de 6 a 15 gramas por dia, porque não há relatos do efeito tóxico do goji-berry. Então, e como eu já falei, a maioria das pesquisas se concentram em ratos.
o que é um problema, que a gente não sabe os efeitos colaterais dessa planta em seres humanos. Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, da nossa palestra, como vocês quiserem chamar, né? E nas próximas, como eu falei, desse primeiro tema da nossa página vai ser o emagrecimento. Então, nas próximas videoaulas ou palestras, eu vou estar falando um pouquinho do uso de laxantes, né? A gente tem muito consumo do sene, da casca sagrada como laxantes, que a gente tem que tomar um certo cuidado também. E mais futuramente, vou estar falando um pouquinho dessa regulação do emagrecimento em níveis bioquímicos, fisiológicos, como que isso é controlado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês comentam aqui nas páginas, ou mesmo no meu canal, ou pelas minhas redes sociais. E se tiverem outras ideias, outros temas que vocês queiram que eu verifique, passe para vocês, que a gente possa tá tendo esse diálogo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira palestra, né, ou videoaula, que vai ser publicada no nosso canal. Compartilhem, assistam, né, e seguem a minha página. Professora Fernanda Pacheco. Obrigada.